Bom dia, eu sou o professor Roger, professor de Ciências e Biologia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse fenômeno, esse processo, que é a passagem de características de uma geração para outra. Esse processo ele é chamado de hereditariedade, e a ciência que estuda a hereditariedade é a genética. Bom, a genética ela foi dividida em dois momentos específicos dentro da história. Nós temos a genética clássica, que foi aquela que veio com os estudos de Mendel, descoberta por esse monge austríaco, com seus conhecidos experimentos com as ervilhas. E nós temos a genética moderna, que foi aquela que veio das descobertas de Rosalind Franklin, Watson e Crick, né, o que levou a uma abordagem da genética de maneira subatômica, de maneira mais microscópica, permitindo os entendimentos mais amplos sobre como funciona essa passagem desses caracteres entre gerações. Bom, para a gente entender como isso funciona, a gente precisa entender alguns conceitos iniciais. Primeiro, primeiro conceito é que nos seres vivos que se reproduzem por reprodução assexuada, se tem uma quantidade de cromossomos que identificam a espécie e metade dessas características desses cromossomos vem do pai e metade vem da mãe. E como é que isso vai funcionar? Bom, pegando como exemplo a, a, a espécie humana, nós temos as chamadas células haploides e as células diploides. As células diploides vão ser aquelas que possuem todo o quantitativo do material genético da espécie, que no nosso caso são 46 cromossomos, 23 vindo do pai e 23 vindo da mãe, né? Então vamos aqui ver as células diploides. Onde estão as minhas células diploides? Onde eu coloquei? Então, olha só. Essa daqui é uma célula diploide. O que que a gente pode ver nessa célula diploide? Aqui nós temos uma célula convencional, né? Aqui a gente tem as organelas membranosas, as mitocôndrias, aqui o núcleo e a carioteca. Dentro da carioteca nós temos esses cromossomos. Essa forma aqui, que ele é muito conhecido, que é em formato de X, ocorre quando ele está sendo condensado para iniciar a divisão, que acontece lá na intérfase, que é uma das etapas da divisão celular. Mas isso não vem ao caso aqui para o nosso estudo. O importante é que a gente consegue perceber que no núcleo de cada célula nossa, obviamente tirando as anucleadas, que são as hemácias, e tirando as gametas, que sempre serão haploides, como nós veremos, todas as demais células do corpo são diploides, tendo o conteúdo de 46 cromossomos, 23 vindo do pai e 23 vindo da mãe, o que nos leva a termos essa seguinte expressão: 2N. Então, a nossa espécie, a espécie humana, ela é uma espécie que ela é representada por 2N. Existem espécies que vão ter 3N, 4N e até mesmo somente um N, né? Como, por exemplo, os seres que se reproduzem sexuadamente. Bom, em determinado momento ali da divisão celular, o que a gente chama de gametogênese, haverá separação desse material genético, ou seja, o indivíduo humano ele só vai poder passar para o seu descendente metade dessa quantidade, porque se ao final de contas ele passasse a totalidade dos 46 cromossomos, não haveria um desenvolvimento, porque ultrapassaria o quantitativo de cromossomos da nossa espécie, certo? Então o que que acontece? No processo da meiose,
Essas nossas células, elas vão dividir essa quantidade de cromossomos para poder formar as células haploides, certo? Então, o que que acontece? Aqui a gente colocando aqui também, para vocês entenderem mais um pouquinho. Aqui nós temos 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, né? Então, o que que acontece, pessoal? Nós vamos ter aqui, quando ocorre o processo da meiose, vai ser dividido esses cromossomos para que possam ser passados a partir dos gametas somente o quantitativo exato que é a metade, né? Como nossa reprodução, na nossa espécie, é uma reprodução sexuada que envolve dois indivíduos trazendo material genético novo, daí a variabilidade genética, a gente precisa dividir essa quantidade de 46 cromossomos pela metade. Então, nesse processo de meiose, a gente vai chegar a ter essas células que vão ter somente metade desse material genético, que são as nossas células reprodutivas. No caso masculino, o espermatozoide, aqui a gente consegue ver o núcleo dele, com os seus 23 cromossomos M, e aqui nós conseguimos ver o óvulo, com o seu material genético aqui também, 23 cromossomos também fazendo N. 23 mais 23, nós chegamos lá aos 46 cromossomos, certo? Então, vamos continuando. O que vem a ser esses famosos cromossomos que nós estamos falando? Bom, os cromossomos, eles serão a condensação da fita de DNA. O que que acontece? No momento em que essa célula vai se multiplicar, seja na mitose ou seja na meiose, toda a fita de DNA que está ali espalhada pelo núcleo celular, nós podemos ver aqui, ó, nós temos um corte de uma célula eucarionte animal, aqui a gente pode ver o núcleo, né? A carioteca, e aqui dentro nós vamos ter esse material genético, esses cromossomos. Bom, quando vai haver a divisão celular, esses cromossomos, essa fita de DNA que está aqui solta, ela se condensa e utilizando proteínas chamadas histonas, ela vai se enrolando como um ovelho. E essa fitinha vai sendo condensada, 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 ficando bem condensadinha, formando esses cromossomos. Aqui a gente pode ver um pouco eh, desse, desse exemplo. Só um momentinho, onde é que você está, minha querida? Aqui, olha só. Então, olha só. A gente tem aqui a fita de DNA. Essa fita de DNA, ela é muito, muito longa. É uma coisa muito curiosa, porque apesar dela estar no núcleo das células, ou seja, um espaço extremamente pequeno, essa fita de DNA estima-se aí que se ela for esticada, ela vai chegar em torno de 2 metros. Olha só que coisa interessante. 2 metros cabe aqui dentro. Por que que isso ocorre? Porque a capacidade dela se comprimir, se condensar é muito grande. E ela faz isso auxiliada por essas proteínas arredondadas, que são as chamadas estonas. É como se as estonas fossem o carretel de linha e a fita de DNA fosse a linha enrolada ali naquele processo. E assim se formam os cromossomos. E como que a gente consegue enxergar esses cromossomos? Qual é a maneira que a ciência encontrou para poder saber enxergar, ter a certeza que existe esse quantitativo de cromossomos que nós estamos falando aqui? Bom, existe um exame chamado cariótipo, ou cariotipo, como preferirem, que nada mais é do que uma fotografia de um momento específico da célula, que é quando ela está se preparando para a sua divisão celular, e ali há esse condensamento desses cromossomos, e todos eles ficam ali na carioteca possíveis de serem vistos. Então a gente consegue tirar uma fotografia
com equipamento adequado, e a partir dali nós vamos ver os conjuntos de cromossomos, os 23 pares de cromossomos, sendo que é muito importante, em cada gameta, nós vamos ter desses 23 cromossomos, um será o sexual, que vem da mãe, e um será o sexual, que vem do pai. E até uma coisa bastante curiosa, porque quem define o, o sexo do bebê são os cromossomos masculinos. Por quê? Os cromossomos sexuais femininos, nós temos o XX, 2x. Então, o que que o óvulo pode doar para formar o próximo indivíduo? Somente X. Ele tem XX. E o gameta masculino, no seu cromossomo sexual, pode ser X ou pode ser Y. Então, olha só que coisa interessante, porque o gameta masculino é XY. Então, o gameta masculino, ao doar o cromossomo Y, ele influencia na formação de um indivíduo XY que é masculino, né? Então, ou seja, nós temos os 22 cromossomos que vão se combinar para produzir características específicas, expressadas a partir de proteínas, e vamos ter um em cada gameta cromossomo sexual. Então, a partir do cariótipo, a gente consegue ver. E isso é uma coisa muito importante. Eu não coloquei todos aqui para não perder muito tempo, mas olha só. Nos 23 cromossomos do pai, a gente vai ter o cromossomo 1, o cromossomo 2, o 3, o 4, até o 22, e o 23 vai ser o sexual. Da mesma maneira no feminino. Então é muito importante isso daqui, a gente entender isso daqui. Então, para cada gene, desculpa, para cada cromossomo, a gente vai ter um representante do pai e um representante da mãe. Então, para o cromossomo 1, nós temos um cromossomo 1 do pai e um cromossomo 1 da mãe. Para o cromossomo 2, nós temos o cromossomo 2 do pai e o cromossomo 2 da mãe. Tranquilo? Isso é muito importante para o próximo tópico que a gente vai. Bom, então continuando, gente, olha só. A gente vai ter aqui o que a gente chama também de cromossomos homólogos. O que vão ser os cromossomos homólogos? Os cromossomos homólogos são justamente isso que eu acabei de falar para vocês. São esses pares de cromossomos que são equivalentes em cada gameta. Então, eu tenho o cromossomo 1, vamos supor, para características dos olhos. Eu tenho o cromossomo 1 das características dos olhos que foi doado pela via paterna, pelo espermatozoide, gameta masculino. E eu tenho o cromossomo 1, cor dos olhos, que foi doado pelo caráter materno, pelo óvulo. Então, eu vou ter dois cromossomos que são, vamos dizer assim, idênticos, com potencial de expressão sobre aquela característica diferentes, mas eles expressam a mesma característica. Por exemplo, levando o exemplo de que os dois vão ser referentes à característica, ao caractere cor dos olhos, um pode querer, o da mãe pode querer expressar cor dos olhos claro, enquanto o do pai pode querer expressar cor dos olhos escuro, por exemplo. Então, esses cromossomos que são equivalentes, nós chamamos eles de cromossomos homólogos. Para cada cromossomo existente no nosso cariotipo, no nosso genoma, a gente vai ter um equivalente masculino e um equivalente feminino. Então, aqui para poder vocês derem uma olhada. Então, aqui a gente tem, por exemplo, aqui, ó, pegando a característica cor dos cabelos, por exemplo. Enfim, nós temos dois cromossomos aqui, homólogos, né? Esses dois cromossomos eles vão carregar informações para as mesmas características. Aqui nos olhos, no caso aqui, por exemplo, a gente tem cor do cabelo, a gente tem cor dos olhos e a gente tem tipo sanguíneo. Aqui foi só para ilustrar, tá? Então, o que que acontece? É, nós temos aqui esses dois cromossomos que são para uma mesma característica, mas a gente tem esses elementozinhos que são
Os genes. Então, os genes, eles são uma parte da fita de DNA, uma parte do cromossomo, que é capaz dessa parte sozinha expressar uma proteína, dizer para uma proteína o que que ela deve ser, como por exemplo, uma proteína que faz a cor dos olhos serem claras, né? Então, olha só, e esse local aonde os genes estão é o que nós chamamos de locus gênico. Mas, enfim, o que vai ser o gene, né? Então, o gene ele vai ser a parte do DNA, né, como eu disse, é, que possui informação suficiente para produzir uma determinada proteína. Então, olha só, esse material genético, como a gente já sabe, ele fica no núcleo da célula, né, bem aqui. E se a gente aumentar, aqui, ó, aqui ele só está expresso unitariamente, porque só para a gente fazer a diferença. Ele parece um xizinho quando ele dobrou o seu material genético para a divisão celular, e ele pode se expressar assim, mas mesmo quando ele está em X, ele é considerado um cromossomo apenas, tá? Então aqui, então a gente desnovelou aqui, passou pelas estonas e abrimos aqui a nossa dupla hélice do DNA. Um pedaço específico dessa fita de DNA que tem a informação suficiente para expressar uma dada proteína é o que nós chamamos de gene, né? Então, o que que acontece? Então, se os cromossomos eles são relativos a uma característica específica, os genes eles vão ter uma espécie de detalhamento sobre aquela característica, sendo que cada gene ele vai ser composto por estruturas que nós chamamos de alelos. Os alelos é como se fossem as opções que eu tenho para que determinada característica se expresse. Por exemplo, como eu coloquei lá, você tem o cromossomo, é, isso que é responsável pela característica cor dos olhos. Você vai ter os genes que quer expressar a característica de olho claro, e você vai ter o gene que quer expressar a característica de olho escuro. Só que dentro dessa característica de olho claro, eu tenho as opções: mais claro, menos claro, pouquinho claro. Da mesma maneira, no, no, no outro gene responsável por olho escuro, eu vou ter as opções, vou ter os alelos que vão me dizer, ah, não, mais escuro, mediano. E é justamente a relação entre esses alelos é que vai realmente determinar qual é a característica que vai se manifestar, né? Então, olha só, aqui nós temos um exemplo, né? Aqui são cada um dos cromossomos. Então, essas duas partes juntas aqui, quando junta esses dois cromossomos, eles são homólogos, lembra? E os dois eles estão aqui sobre uma mesma característica. Olha só, essas duas partes aqui é o gene. E cada uma delas é um alelo que determina uma opção da característica, né? Então, os alelos, eles podem ser o quê? Eles podem ser homozigotos, quando os dois alelos expressam a mesma característica. Ele pode ser heterozigoto, lembrando, a homo igual, né? Então, quando os dois alelos expressam características iguais. Ele pode ser heterozigoto quando ele expressa características, ele é composto por opções de características diferentes. E aqui novamente nós temos ele homozigoto. Só que o que que acontece? Determinada característica que é expressa por esse alelo, ela tem algumas propriedades para se manifestar, que é o que nós chamamos de recessivos e dominantes. Então, só para poder aqui ficar claro e ficar tranquilo. Então, a gente entendeu aqui que nós temos dois tipos de cromossomos, né? Desculpa.
de alelos homozigotos, quando os alelos são iguais, para poder determinada característica, e heterozigotos, os alelos diferentes para uma determinada característica. Então, aqui, ó, azão, azão, homozigoto. Azinho, azinho, homozigoto. Azão, azinho, heterozigoto. Beleza? Só que o que que acontece, pessoal? A gente tem uma questão bastante interessante, que é essas propriedades que existem para manifestação dessa opção de característica que estão presentes nesses alelos. Como é que seria, como que funcionaria esse processo? Bom, a gente vai ter um alelo que se manifesta sobre o outro. Esse alelo a gente chama ele de dominante. A questão de dominância é somente a forma que ele se manifesta para uma dada característica. Importante lembrar, não existe um organismo que seja dominante, tá? Você tem um alelo dominante para uma determinada característica. Então vamos aqui, ó. Olha só, aqui que interessante. O alelo dominante, ele vai se expressar em homozigose, ou seja, quando ele vem em par. Vamos aqui lembrar onde é que está aqui a nossa telinha. Então, aqui, ó. Quando ele se manifesta em par, tá? É, homozigose, o dominante ele pode se manifestar tanto em par quanto quando ele vem sozinho. Então, vamos supor que a característica vamos pegar lá um exemplo de Mendel. Eu tenho o caractere ervilhas verdes. Se essas ervilhas verdes foram dominantes, ou seja, vamos usar for vezão, vezão, elas vão se manifestar, eh, seja quando ela aparecer em pares, vezão, vezão, ou seja quando ela aparecer sozinha, vezão, vezinho. Então, o dominante, o alelo dominante, ele sempre se manifesta. Agora, o alelo recessivo tem esse nome, não é por conta de recessão, é por conta de recesso, né? O alelo recessivo, ele só vai se manifestar quando ele tiver em homozigose, quando for vizinho e vizinho. E o Mendel colocou uma coisa muito interessante nisso. Ele chamou a homozigose, seja ela recessiva ou dominante, de caráter puro, de organismo puro, e a heterozigose de híbrido, tá? Então, olha só, isso nos leva já a gente chegar pertinho da, da da primeira lei de Mendel, que é que fala sobre a segregação dos fatores, né? Ela diz que Mendel ainda não conhecia a genética, as descobertas dos genes ainda não tinham acontecido. Então ele chamou isso de fatores. Ele não conhecia gametas, não sabia como isso, mas ele sabia que essa herança era passada em fatores. E esses fatores, eles eram segregados, eles eram separados, né? Ele chegou ao conceito de dominantes e o conceito de recessivo. Então, olha só, vamos supor aqui que nós tenhamos eh, as características dessas ervilhas. Nós vamos ter, para esse caractere cor da ervilha, nós vamos ter, vamos supor que o caractere é, cor verde da semente seja dominante, ou seja, ele vai ser vezão e vezão, e o caractere amarelo, ele vai ser vezinho e vezinho, beleza? Então, o que que vai acontecer no cruzamento dessas duas ervilhas? Vai nascer sementes verdes ou sementes amarelas? Quem vai dominar nesse processo? Como que vai funcionar? Bom, para a gente fazer entender essa probabilidade e como a manifestação desse genótipo vai ocorrer e também do fenótipo. A gente já já retoma esses termos. Bom, existe uma ferramenta chamada quadro de Punnett.
O quadro de Punnett é simplesmente um quadro aonde eu vou colocar aqui os dois gêneros, né, o pai e a mãe, no caso aqui o masculino, que nós estamos considerando que as ervilhas verdes veio do gameta masculino, em homozigose dominante, olha só, Vzão, Vzão, e o gameta feminino, que é o caractere amarelo, que nos traz o caractere amarelo, ele foi em homozigose recessiva, ou seja, dois alelos iguais, Vzinho e Vzinho. Então agora a gente vai fazer esse cruzamento. Então, Vzão do pai com Vzinho da mãe, ou seja, dominante, alelo dominante com alelo recessivo, a gente tem uma heterozigose. Então, Vzão, Vzinho. O Vzão com outro Vzinho, Vzão, Vzinho. O Vzinho com Vzão, Vzão, Vzinho. O Vzinho com Vzão, Vzão, Vzinho. Olha só, se a característica que vai se expressar, ela está sempre com, se ela for dominante, ela se expressa tanto em homozigose ou em heterozigose, olha o que que vai acontecer. No caso da gente cruzar dois indivíduos puros, olha só, Vzão, Vzão, puro dominante em homozigose. Vzinho, Vzinho, puro recessivo em homozigose. Então, nessa situação aqui, ao cruzar no quadro de Punnett, eu tive o quê? 100% de Vzão, Vzinho, que no caso me dá o quê? Que me dá 100% de dominância nas sementes que vão nascer. Por quê? Porque o Vzão, que é o alelo dominante, ele se manifesta em heterozigose. Todos os filhos estão em heterozigose, Vzão, Vzinho. Então, nós teremos 100% de sementes de cor verde. Então, o que que acontece? Como isso vai se aplicar na prática para a gente no nosso cotidiano acadêmico? Bom, vai ser da seguinte maneira: o genótipo ele vai ser sempre o conteúdo, o repertório genético daquela espécie, né? Então, no caso, o que que seria o genótipo aqui? O genótipo seria 100% de heterozigose dominante, né? E qual que seria o fenótipo? O fenótipo, olha só, o genótipo ele é aquilo que a gente não enxerga. O fenótipo já é aquilo que é visível. Então, o fenótipo vai ser a soma do nosso genótipo mais o ambiente. Como que isso vai ocorrer? Imagine gêmeos univitelinos, ou seja, aqueles que nasceram na mesma placenta e que têm o seu genótipo idêntico. O material genético de gêmeos idênticos é idêntico. Agora imagina que um desses irmãos foi para a praia e pegou, vamos botar aqueles da pele clara, né? Foi para a praia e pegou muito, 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 muito sol. O que que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ter o seu fenótipo alterado. Quando ele voltar das suas férias na praia, e você colocar os dois irmãos para comparar, você vai ver que o que você enxerga, a pele, mudou, né? Então você vai ter um irmão que foi para a praia, teve seu genótipo alterado, e o irmão que não foi à praia manteve o seu genótipo. Então, dessa maneira que o ambiente ele impacta no fenótipo. Então, no caso que a gente estava olhando, se o genótipo dos filhos daquele cruzamento entre dois indivíduos puros, o verde dominante, Vzão, Vzão, homozigoto, e o amarelo recessivo, Vzinho, Vzinho, homozigoto, gerou como genótipo 100% de indivíduos Vzão, Vzinho, 100% de indivíduos heterozigotos, 100% de indivíduos onde o alelo dominante se manifestou. Então a gente diz que o genótipo para aquele cruzamento entre sementes verdes e sementes amarelas dos indivíduos puros, o genótipo foi 100% de heterozigose dominante. Já o fenótipo,
é o que a gente consegue enxergar. Então, qual seria o fenótipo daquele quadro de Punnett que a gente fez? 100% de ervilhas verdes. Olha só que legal, né? Bom, foi isso. A gente continua na próxima, entrando um pouco mais no, no conceito da primeira lei de Mendel. Mas lembrando, quais foram os conceitos que nós trabalhamos? Células haploides e diploides, trabalhamos o conceito de cariótipo, o conceito de cromossomo, de proteína, de proteína no caso estonas, né? Trabalhamos também o conceito de gene, o que são genes, o que são alelos, o que são cromossomos homólogos, o que que é heterozigose, o que é homozigose, é, o que são genes recessivos, genes dominantes e como a relação entre eles produzem o genótipo e o fenótipo em cada cruzamento. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço a todos.